Olá, pessoal. Essa é a nossa última aula do nosso módulo de métodos para a prevenção de lesões aplicadas ao Krav Maga. Mas vai ser uma aula mais diferente, né? O que que eu trouxe para vocês nessa última aula são sobre primeiros socorros no esporte, né? A gente aprendeu nessas aulas todos como prevenir que aconteça algum tipo de lesão, né? Mas é sempre bom falar sobre situações que às vezes foge da nossa visão, ocorre, então pode acabar ocasionando algum tipo de lesão. Então, como a gente se portar perante, como a gente agir perante uma lesão, isso é de extrema importância. Seja você instrutor, seja você monitor, seja você como aluno. Então, como você pode estar auxiliando, ajudando numa situação como essa e como interagir, como reagir, né? Quando a gente fala de primeiros socorros, né, a gente fala principalmente sobre que é um atendimento inicial e temporário que a gente presta a alguma vítima, né, seja de alguma situação clínica ou traumática, até chegar, né, os serviços de emergência, né? Por que que ela é inicial e temporária? Ela é inicial porque nós teremos o primeiro contato com essa vítima, com esse indivíduo que se machucou, né? Então a gente vai dar início a esse atendimento, a esse primeiro socorro com ele, né? E por que temporário? Porque conforme o que a gente observa também, independente também de qualquer tipo de lesão, seja traumática ou clínica, a gente precisa dar continuidade com esse atendimento com um profissional capacitado, né? Um profissional da saúde, seja um médico, emergencista, seja um enfermeiro, seja um fisioterapeuta. Então, eles que vão dar continuidade. A gente faz um contato inicial para que a gente possa ver como agir e, claro, como as decisões a serem tomadas perante uma situação como essa, né? E aí, quando a gente presta esse socorro, a gente não apenas deve se, né, ficar preocupado com as lesões físicas ou doentes, mas também com os cuidados inicial, né? Principalmente sobre um apoio psicossocial que precisa ter com essa pessoa que sofreu essa lesão, como também com as pessoas que estiverem ao redor e também, principalmente, a gente, né? Que a gente tem que tomar esse cuidado, que às vezes, quando ocorre alguma lesão, ou seja no tatame, ou seja numa competição, ou seja na rua, o nosso emocional ele acaba sendo modificado, principalmente se é uma pessoa próxima a gente. Então a gente precisa saber como se portar perante uma situação como essa, né? E aí a gente vem e tem que observar, né? Que é se a gente são tópicos que a gente tem que estar atento sobre preservar a vida dessa pessoa, tentar dar algum suporte. Nós não seremos profissionais, não seremos médicos, nem enfermeiros, nem fisioterapeutas, não seremos profissionais da saúde para salvar completamente a vida dessa pessoa. A gente será responsável por tentar dar um suporte para ele até chegar a uma ajuda, né? Seja de forma clínica ou traumática, né? E aliviar esse sofrimento, a gente precisa falar, tentar dar um apoio para essa pessoa. Vocês observaram que tem alguém no chão caído, se machucou, né? Eu vou liderar essa situação. Então a gente observa que se tem uma pessoa liderando, a gente vai dar suporte a ela. Então a gente vai atrás das pessoas que estão próximas a ela, que estão emotivas, que seja o irmão, o filho, o marido, seja quem for, e tentar acalmá-la, tentar aliviar esse sofrimento e tentar dar um conforto e dizer que a ajuda já está a caminho e vamos tentar ajudar da melhor forma possível, né? E também para essa vítima, para esse indivíduo que se machucou, né? A gente precisa falar com ele, assim, ó, vamos lá, a gente vai tentar lhe ajudar, a gente está chamando ajuda e vamos tentar, a gente tenta acalmar essa pessoa, né? E prevenir também outras doenças ou lesões, a gente não sabe o que essa pessoa tem se ela se machucou e também a gente não sabe como está o cenário dessa situação, então a gente tem que também se prevenir de qualquer outra lesão que também a gente possa vir a cometer, né? E principalmente promover, né, essa recuperação, seja solicitando ajuda, a gente está auxiliando nessa promoção também de recuperação, seja dependendo da situação a gente consegue acalmar, né? E quando a gente, é bem interessante a gente falar, que quando a gente fala de emergências clínicas ou traumáticas, também é um ponto que a gente pode mencionar que é uma emergência emocional. Então, aquele indivíduo que está num treino, está sofrendo uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, como a gente deve se posicionar perante ele? O que que a gente pode conversar com ele, né? Dependendo da situação, esses casos e casos, indivíduos que não querem conversar numa crise de ansiedade, numa crise de pânico, indivíduos que precisam de um apoio emocional nesse momento, então a gente tem que ir com cuidado e ir vendo essa pessoa. Não é ver a situação,
uma ocorrência acontecendo e todo mundo para cima, seja ela clínica, traumática ou emocional. A gente tem que saber como dar espaço e como se organizar perante uma situação sobre essa, né? E a gente tem que ver, e a gente vê sobre esses tópicozinhos aqui, né? Que é como a gente proceder, né? O passo a passo nos primeiros socorros, né? É justamente, a gente deve prevenir a lesão, que é o que a gente falou nesse módulo, a gente tocou bastante nessa tecla, como prevenir que ocorra uma lesão, né? Se preparar para caso ocorra. Então, vocês estão se preparando, a gente está tendo esse módulo e se prevenindo com o que aconteça. Aprendi como prevenir e agora a gente está aprendendo a como se preparar, claro, também buscar outros tipos de cursos que a gente possa estar tendo mais domínio sobre a situação, né? A gente fez todo esse tópico, né? Chegou o momento da ação, ocorreu algo, ocorreu uma lesão, ocorreu algum acidente, e aí a gente tem que fazer esse reconhecimento precoce. O que é esse reconhecimento precoce, Heloísa? Se a gente viu uma pessoa caída lá no final do tatame, vamos olhar ao redor, o que está acontecendo com ela, né? O que tem próximo a ela? Ela caiu, ela escorregou? Eu vou lá correr para socorrer ela? Como isso também não pode me prejudicar? Então a gente precisa reconhecer antes de chegar na vítima, né? Vamos chamar essa pessoa de vítima, mas a gente fala, claro, de uma lesão, entorse de tornozelo, caiu, uma crise de ansiedade, mas o que como a gente vai ajudar ela reconhecer precocemente para que a gente não venha a se prejudicar também. E aí a gente observou tudo isso, a gente observou que é um indivíduo que precisa de uma assistência, né, de profissional da saúde, então a gente deve fazer ou de imediato esse primeiro socorro, né, fazer esses primeiros socorros com essa pessoa. Heloísa, não estou capacitada para resolver uma situação como essa. Se você chega com uma pessoa, você se presta a iniciar um atendimento, você deve dar continuidade a ele, né? A gente não pode deixar de negar socorro a ninguém, né, perante a lei. Então, a gente viu essa situação, vamos então fazer o quê? Vamos tentar acalmar esse indivíduo e ligar para o SAMU o mais rápido possível, né? Então, a gente liga para alguém capacitado. Quando a gente liga para o SAMU, não sei se alguém já ligou uma vez, o que que a gente atende? A pessoa atende, né, e pergunta o que que aconteceu. Você vai passar a situação. Então, todo o período em que você está na situação, você está em contato com alguém pelo telefone e ela está lhe orientando. Quem está lhe orientando é uma pessoa capacitada. Então, no momento que ela lhe orienta, ela já analisou a situação conforme que você passou e já acionou uma equipe do SAMU, seja de moto ou de ambulância, para ir até o local. E enquanto esse período, essa situação vai ocorrendo, ela fica em contato com você. Então, aí você vai tentando orientar e tentar organizar essa situação para que saia tudo certo, ok? E aí chegou o SAMU lá com você, chegou o SAMU lá no cenário que você está vivenciando naquele momento, então essa pessoa vai ter a partir de agora um atendimento hospitalar, ou vai para um atendimento, vai para um hospital, ou dependendo da situação da gravidade, o SAMU dá todo o suporte e faz toda as orientações, né? Por isso que quando eu falei para vocês, né, lá no início, então a gente faz um atendimento inicial e temporário, porque a partir do momento que o SAMU chega, aí a gente passa toda a situação para o SAMU e eles dão continuidade e eles tomam as decisões pertinentes à situação, né? Seja a socorrer lá no momento, levar um pronto-socorro, levar um hospital para ter esse atendimento mais especializado e mais, conforme a necessidade e a gravidade desse indivíduo. E aí, quando a gente fala de uma situação como essa, dentro da nossa realidade, que é um treino, vamos pensar assim. Como a gente consegue se prevenir e estar preparado para uma situação como essa, né? E para a gente ter isso, eu já ressalvo para vocês, todo o local que tem treinamento, nossa vivência aqui, o nosso objetivo dessa pós-graduação é luta do Krav Maga. Se eu estou ministrando aula de Krav Maga, se eu sou aluno, e principalmente se eu sou instrutor, eu preciso ter um kit de primeiros socorros, né? Todo lugar que presta tipos de assistência no esporte precisa ter um primeiro socorro, um kit de primeiros socorros preparados para qualquer situação, né? E o que que precisa ter nesse kit de primeiros socorros? Eu vou comprar um SAMU, vou comprar uma ambulância? Calma lá.
gente precisa ter pelo menos um kit para a gente dar aquela assistência inicial e temporária até o SAMU, até a gente ter tomada de decisão de como vai proceder. Então, é importante ter esse kit de primeiros socorros, né? Luvas descartáveis, tá? É de extrema importância. Por quê? Principalmente em situações que envolvam sangue, seja um corte, seja a pessoa se ralou, deu um soco sem querer no colega, machucou o nariz, sangrou, vem aqui nos cílios, machucou, sangrou. A partir do momento que você observa que tem um contato de sangue presente numa situação, você precisa se prevenir com luvas descartáveis. Heloísa, eu conheço, ele é meu amigo. Quando a gente fala de saúde, a gente se fala de primeiros socorros, não importa a situação, você precisa sempre utilizar luvas descartáveis. Por quê? Porque às vezes nós estamos suados, tocamos no tatame sujo, tocamos em algum lugar, e se a gente vai num aferimento aberto, a gente pode causar algum tipo de contaminação e prejudicar ainda mais o colega. Lembra que a gente está lá para ajudá-lo. Então, se a gente faz um contato com ele sem luva descartável, né, que é aquelas luvas de procedimento, a gente pode estar predispondo esse indivíduo a ter algum tipo de complicação e também, consequentemente, nos passar algum tipo de complicação, tá? Então é sempre bom dentro do kitzinho ter uma caixa de luva, põe no tamanho G, compra uma G que é padrão que a gente consegue utilizar para todo mundo, ou M, né? Que a gente sabe que qualquer pessoa pode utilizar, certo? Porque, claro, utiliza e depois descarta, certo? É interessante também, máscara descartável depois de todo o processo, todos esses anos que a gente passou em relação a complicações respiratórias, a gente não sabe o que o indivíduo está apresentando, é sempre um bom ter uma máscara descartável. Se a gente for pensar, não estou dizendo que vai acontecer, mas vamos pensar numa situação extrema, né? O indivíduo bateu o nariz, está sangrando e na hora espirrou, pum, espirrou e veio gotículas de sangue no nosso rosto, né? Então é interessante a gente colocar uma máscara antes disso, então a gente se prevenir também para não se machucar e não se acabar sendo outra vítima, ser outra pessoa lesionada, né? Ataduras, ela é extremamente importante, tá? Seja para questões traumáticas que envolveram ferimentos, né? Algum tipo de ferimento, ralou, se machucou. Quando a gente passa uma atadura, a gente consegue ocluir e impedir com que qualquer coisa externa, seja de bactéria, vírus, qualquer coisa, entre em contato com essa região que está aberta e leve a um aumento dessa lesão. A gente utiliza ataduras. O indivíduo, ele machucou, luxou o ombro. Com uma atadura, a gente consegue fazer toda essa contenção para com que ele fique imóvel, né? A gente mobilize, né? Para com que ele consiga ir até o pronto-socorro, conforme for a situação, ou chamar o SAMU, ok? Né? E seja isso também em caso de ferimento. Por isso que a gente utiliza também as gases. Vê, se cortou, se machucou, você está vendo um sangramento? Põe gases. Eu tenho um pacotinho, eu vou pegar só um ou dois. Abrir um pacote de gases, você põe todo o pacote de gases em cima, passa a atadura e procure um pronto atendimento imediato, tá? É pequeno, só foi um arranhão, que a gente faz um tipo de preparação. Cortou, pronto-socorro. Sempre vá a um pronto atendimento, um pronto-socorro para a gente verificar. A gente nunca sabe o que pode acontecer, tá? Pode passar a atadura. Ah, eu coloco a gases, encheu, eu troco. Não, encheu, coloca outra por cima. Porque se você fica trocando toda hora as gases, você está reiniciando o processo de coagulação. Então, vai dificultar ainda mais até coagular e estancar esse sangramento. Então, põe o gás, encheu, põe outro em cima, encheu, põe outro em cima, põe a atadura e leva para o pronto-socorro conforme for a situação, né? Claro que dependendo da situação, a gente precisa acionar o SAMU. Outras coisas, tesoura é uma opção que também pode ter. Se tem dificuldade de rasgar alguma coisa, pode estar utilizando a tesoura para cortar, né? Soro fisiológico também. Posso jogar soro em cima? Ah, eu vou jogar babosa, eu vou jogar pasta, que eu sei. Não façam isso, né? Vamos tomar um cuidado, né? A gente tem que utilizar, pode utilizar soro fisiológico. Ah, só arranhou aqui, foi só um cortezinho, Heloísa. Joga soro para lavar, porque lembra que você está todo suado no treino? Não sopra, não cair em contato. Joga o soro, pode colocar um band-aidzinho aí. Não coloquei, mas põe nesse kit um band-aid, seja do para grande, né? Que tem uns grandes, tem uns tradicionais, tem uns redondozinhos, tudo isso vai estar dando essa ajuda, tá? Álcool é também interessante, 70% esse álcool para colocar.
né? Me cortei, vou jogar álcool? Não, não faça isso. Cortou, machucou, tem sangramento. O máximo é uma água corrente, dependendo do nível desse corte, tá? Por isso que é interessante. Luiz, eu não estou preparado para realizar esse pronto atendimento. Então, vamos pegar esse colega, vamos só colocar uma gases e uma atadura ali, e vamos levar ele para o pronto-socorro, né? Aí a gente vai, deixa o profissional resolver. Então, não é toda situação que a gente consegue. Daí a gente tem que tomar esse cuidadozinho, tá bom? Esparadrapo no micropore também, para dar uma fixada, dependendo da situação, a gente pode utilizar. Ah, eu quero incrementar ainda mais esse meu kit. Vou colocar umas talas de imobilização, né? Tem umas talas que são flexíveis que o SAMU, a equipe do SAMU de pronto-socorro utiliza, que elas são assim, que elas são, não tem aqui, que elas são assim, e aí ela consegue fazer toda uma adaptação, seja para cotovelo, se seja para perna, se seja para antebraço, a gente consegue moldar conforme a situação e ela fixa. Então a gente tem essas opções também, né? Seja de tala de mobilização, colar cervical, o que que você quiser incrementar no seu kit de primeiros socorros, né? Massageol, spray. Eu acho que isso daí, todo um indivíduo que treina deveria ter um massageol lá disponível, seja no seu kit. Eu tenho no meu próprio kit, que eu tenho o meu kit particular, para qualquer situação que eu precise utilizar comigo ou com um colega ou com alguém próximo, né? Assim como na instituição, no treino, lá o instrutor tem que ter um sprayzinho desse, em casos de bater ou pancada, às vezes está dolorido, não, a minha tendinite está doendo, faz um spray assim um pouquinho, sentiu algum desconforto, põe esse spray, dependendo da situação, ele é essencial também, né? E outras coisas que pode estar utilizando aí, que pode incrementar, né? Que eu já falei para vocês do band-aid, que pode estar colocando para dar dando esse suporte. Então é sempre bom ter um bom kit de primeiros socorros, tá? E é sempre bom vocês terem montado sim lá, seja você instrutor, seja você, Heloísa, eu sou só uma aluna, eu só treino, vou lá e treino. Não, você não é só uma aluna, você é um ser humano que também pode acabar se machucando. Então tem o seu kitzinho. Eu vou fazer um kitzinho, comprar uma bolsinha, eu pego na minha bolsa de treino, vou colocar lá um massageol dentro, colocar um esparadrapo, um micropore, vou colocar uns gases e atadura, e eu utilizo o meu caso precise, dependendo da situação, ok? A gente tem que estar preparado. A gente se preveniu todas essas aulas, mas vamos pensar que chegou a acontecer uma situação, então bora saber como se agir, vamos aprender a se preparar perante essa situação, ok? E aí a gente chegou numa situação. O indivíduo está lá no chão, no treino, caiu. Bora de longe analisar a cena. A gente observa o que que tem ao redor dele, o que que poderia ter ocasionado esse acidente dele, essa lesão. A gente observa se não está molhado de suor o tatame. Às vezes pode estar molhado e ele escorregou. E aí, o que que isso aí vai ser importante? Porque se eu for lá ajudar essa pessoa, eu tenho que tomar cuidado para eu não ser uma próxima vítima. Se ele escorregou em algo molhado, eu tenho que olhar, analisar a minha cena, ver se a cena está segura para poder me dirigir a ele. Seja escorregou algo molhado, tem alguma coisa próxima a ele que ele tropeçou e causou esse acidente, essa queda dele. Não, foi só um treinozinho, tá tudo tranquilo. Então a gente analisa essa cena, a cena estiver segura, porque a nossa saúde também, em primeiro lugar. Se a gente está bem, se a gente tem condições, é um ambiente seguro, a gente presta esse socorro. Então a gente tem que tomar esse cuidado extremo, tá? Certo? E aí a gente observa situações mais extremas, foi só uma queda, não, foi algo mais grave. Ela está inconsciente. Vamos verificar se essa vítima está respirando. Coloca o dedinho aqui. Consegue sentir? A gente está falando aqui, está respirando. A gente consegue observar, a gente consegue ver. O paciente está inconsciente, a gente consegue tocar aqui em cima do peito da pessoa, a gente consegue observar ou no peito ou na barriga e ver que a pessoa está fazendo a inspiração e a expiração. Então, está tendo um movimento, né, da caixa torácica fazendo essa movimentação. A gente verifica se está respirando. Observa se tem algum tipo de sangramento massivo, se esse sangramento está escorrendo, é algo grande, tomar cuidado para não escorregar. Lembre que você verificou essa cena, se está segura para você. Então a gente tem que observar se tem sangramento. Tem sangramento, estou no treino, observei que tem sangue,
Eu, primeira coisa, corro, pego meu kit e aí eu vou socorrer. Ou pede para o colega, assim, pega o kit de primeiros socorros, você fica próximo à vítima, a pessoa que se machucou, não toca nela, a partir do momento que chegou o kit, calça sua luva de procedimento e aí você começa a fazer um atendimento com ela, tá? Quando tá chegando esse kit, verifica como é que está o nível de consciência desse indivíduo. Você consegue ver que ela está consciente? Oi, consegue conversar com ela te respondeu, e aí a gente verifica como é que tá, né? E aí tá, verificamos a cena, conseguimos nosso kit, se a gente viu que teve a necessidade, dependendo da situação do sangramento ou não, enfim, me dirigir a essa vítima, a esse indivíduo, né? Vai ter o meu primeiro contato com ele. O que que eu faço primeiro? Eu me apresento. Oi, fulano, eu sou Heloísa, o que que eu posso te ajudar? O que que houve? Me apresento primeiro. O indivíduo ele está assustado, ele se machucou, pode estar chorando. Ah, ele já me conhece, mas no meio da situação, às vezes ele esquece de tudo, fica nervoso. Então chega, oi, vamos imaginar que é a Maria. Oi, Maria, é a Heloísa, o que que houve? Conversa com ela. Aí ela falou assim: eu machuquei o meu tornozelo, machuquei meu joelho. Peça autorização. Posso te ajudar? Posso tocar aqui para ver o que eu posso te ajudar, no que está acontecendo? E ela disse assim: pode, mas está doendo muito. Então, toma cuidado com isso, né? A gente tem que pedir essa autorização. Existe, pensando não só nessa situação, mas situações externas. Às vezes a pessoa não quer ajuda, então a gente tem que pedir essa autorização para ela, né? É sempre importante. Eu não presenciei a lesão, o que aconteceu. Eu estava fazendo lá, focado no meu treino, só escutei o barulho. Pei, alguém caiu, né? Não presenciei. A gente pergunta o que acontece. A gente tomou frente dessa situação, a gente vai liderar essa situação, pergunte, o que que houve? Ah, aconteceu isso, isso e isso. Para a gente saber o que que houve, o que que pode ter sido ocasionado, que tipo de lesão que pode estar vindo presente, né? E aí a gente vai entrevistar, tentar pegar informações sobre esse indivíduo, ok? São situações que a gente precisa ficar atento. Fiz tudo isso, é uma situação extrema, né? Já verifiquei o local, tá seguro. Esse indivíduo está me respondendo, está tendo uma boa responsividade. Ok. Precisa de ajuda? Então a gente vai e pede ajuda, né? A gente pode verificar o pulso e a respiração desse indivíduo, como é que tá. Ele está conseguindo, tá respirando, está consciente, não está, tem pulso, não tem. Você observou que ele não está respirando, não tem pulso. Põe aqui na jugular, aqui na carótida. Não estou sentindo nada. Põe aqui no rádio. Lembra do nosso rádio? Um teninho do nosso rádio? Façam aí em vocês. Coloquem os dois dedinhos de vocês bem aqui nessa região do rádio, tá? A gente consegue sentir nossa pulsação. Não tem? Procura ajuda, né? Dependendo da situação. 190, polícia, 191, Polícia Rodoviária Federal. SAMU, 192. Em casos de saúde, 192 para o SAMU. Ou, dependendo da situação, pode estar chamando o corpo de bombeiros também, né? O corpo de bombeiros, ele dá esse suporte e aí a gente pode avisar. Dependendo, vamos pensar em algo extremo, né? O paciente teve uma parada, né? Não estou sentindo pulso, não estou sentindo respiração. Fala para o SAMU, para os bombeiros, não estou sentindo pulso, não estou sentindo respiração, não estou observando respiração. Traz o DEA, que é o dispositivo para fazer essa desfibrilação que a gente faz, né? Então, todo isso daí é o profissional da saúde lá, quem tiver capacitado, né, vai estar realizando todo esse suporte. Aí a gente pensa, chegou aquele indivíduo para o treino, não te falou nada, não comeu, teve um dia agitado, desmaiou, teve uma perda súbita de consciência. O que que pode ter ocasionado, né? Ou teve uma diminuição da glicose nesse indivíduo, não comeu nada, glicose baixou, teve um episódio de hipoglicemia ali presente, né? Pode ser uma diminuição, uma queda, uma hipotensão, uma hipertensão, a pressão arterial caiu ou está muito alta, pode ter desmaiado, o nosso corpo, o desmaio nada mais é do que, com essa perda súbita, o nosso corpo, para nos proteger, ele se desliga. É o que ocasiona o desmaio.
Às vezes o indivíduo desmaiou, é porque aconteceu alguma coisa que, para proteger nosso sistema nervoso central, nosso cérebro, ele se desliga. Minha glicose está baixa, posso passar mal, então desliga, que é para gente, nosso sistema, para o corpo se preservar. Pressão está muito alta, está muito baixa, se desliga, que é mais ou menos isso que acontece, né? Falando de a grosso modo. Diminuição de oxigênio no sangue, está saturando baixo. Não sei o que houve, está regripado, está com alguma questão respiratória que a gente não sabia, pode ocasionar, né? Ou aconteceu por uma finalização, né? Se você está fazendo um treino, pegou um pouco pesado com um colega, você como instrutor, olhando esse indivíduo, viu que o colega pegou pesado, chegou uma situação como essa, e o indivíduo chegou a desmaiar, e aí a gente tem que tomar nossas precauções nessa situação. Pode acontecer isso, Luísa, mas está todo mundo atento. Nunca se sabe o que pode acontecer. Às vezes a gente está com alguma situação e o indivíduo desmaia. Às vezes é um indivíduo que rapidamente desmaia por qualquer situação. Então a gente tem que ficar atento com isso também. Desmaiou? Vamos lá, vamos proteger e vamos agir agora perante essa situação. O indivíduo desmaiou, coloca ele lateral, de forma lateral. Com um braço, com um membro, coloca ele para proteger o rosto, né? E aí a gente deixa esse outro braço mais aberto, ok? Para que ele proteja vias aéreas e as vias ventilatórias, para que ele não se engasgue com a saliva, né? Com que ele consiga respirar e não impeça nada com que ele respire. Se a gente lembra que ele estava fazendo essa finalização e aí ele impediu a circulação, então a gente precisa soltar o mais rápido possível para melhorar essa ventilação desse indivíduo, né? E estabilizar a perna, né? E aí o que acontece? A gente precisa impedir, justamente com essa posição, a gente vai impedir a queda da língua. Por favor, indivíduos que desmaiou, indivíduos que estão apresentando crise convulsiva, não coloquem a mão dentro da boca dessa pessoa. Ela está engasgada, eu preciso puxar a língua. Não coloque. No momento principalmente de crise convulsiva, a gente vai falar agora na frente. A partir do momento que o indivíduo está convulsionando, a nossa mordida pesa toneladas. E a gente pode ter uma amputação de dedo se você colocar o dedo dentro da boca do paciente do indivíduo que está machucado. Então a gente tem que impedir justamente o risco, né, de aspirar secreções. Então deixa ele posicionado aqui. A gente pode no máximo segurar aqui, né? Faz a posição em C, segura ele aqui para ele não virar. E aí normalmente a saliva tende a cair em caso de desmaio, né? E a gente vai facilitar justamente essa situação, ok? Essa é uma situação e espera o indivíduo voltar à consciência, que ele vai voltando gradativamente, certo? O indivíduo viu que você viu que o indivíduo demorou mais de 2, 3 minutos para retornar à consciência, SAMU 192, certo? E aí a gente vem em outra situação, né? Às vezes o indivíduo tende a ter uma crise convulsiva, ou ele já tem um histórico, a gente não sabe, né? Eu já vivenciei uma crise convulsiva, então a gente tem que saber como é que se portar perante uma situação como essa. A gente fica emocionalmente abalado, a gente fica nervoso, mas a gente precisa se concentrar para poder interagir e reagir perante essa situação. Então, justamente a crise convulsiva também é essa perda súbita da consciência e vai ocorrer contrações musculares involuntárias. O indivíduo tende a fazer movimentos involuntários com essa convulsão. É como se ele estivesse tremendo, né? Então, o que pode ser provocado pelo quê? Por uma epilepsia, por algum trauma no crânio, ele caiu de uma forma muito brusca e bateu o crânio e deu uma chacoalhada no cérebro e causou essa convulsão. Por alguma intoxicação, algum tumor, uma febre alta, enfim, vários fatores que podem causar. E aí a gente tem que tomar esse cuidado. Tá tendo crise convulsiva, mesma situação a gente vai fazer. Tá convulsionando, posiciona ele lateralmente, deixa vias aéreas livres e só segura ele na região aqui mais ou menos de ombro e de quadril e espera ele terminar a convulsão, tá? Como eu falei anteriormente, não coloque a mão dentro da boca. A mordida de uma pessoa que está em convulsão pesa toneladas e a gente pode amputar nosso dedo, ele pode cortar e nos ferir. E a gente não pode deixar isso acontecer. Por quê? Imagina se acontece isso e corta. Aí tem mais algum objeto dentro da boca dele que ele pode se engasgar e dificultar o retorno dele. Crise convulsiva. Colocou, deixa ele lá.
espere ele terminar a crise convulsiva. Algumas pessoas retornam mais rapidamente, outras mais lentamente. Vai retornando porque o cérebro deu como se fosse, desculpa o termo, mas deu um tilt. Então ele teve essa crise convulsiva, parou, e aí imagina, você desligou o computador. Seu computador tá pifando, tá fazendo várias coisas. Aí você vai desligar ele para prevenir, para poder prevenir qualquer tipo de situação. Então desligou, e aí ele vai começar a reiniciar. E a crise convulsiva é assim. Teve a convulsão, teve os movimentos involuntários, esse tilt no cérebro, então aí seu sistema nervoso central, seu cérebro vai voltando e ligando gradativamente. Então a pessoa pode apresentar várias situações numa crise convulsiva. Ela pode acordar e falar normalmente o que que houve. Como assim ela pode acordar e não conseguir falar? Porque está ligando por partes. Abriu o visual, está embaçado, ela está te reconhecendo devagarzinho, e aí você pode se comunicando. Oi, fulana, tá tudo bem, eu sou fulana, eu estou aqui para lhe ajudar, tá? Você teve uma crise, mas nós estamos te ajudando aqui da melhor forma possível. E a pessoa vai voltando, né? Ah, voltou, abriu o olho, vou colocar sentada e dar uma água. Não façam isso. Espere a pessoa retornar. Deixa em decúbito lateral, deixa de ladinho aí nessa posição de lado. Ele conversou com você, disse assim: Oi, voltei, estou aqui de volta. Posiciona ele de barriga para cima, né? Coloca um travesseirinho assim, alguma coisinha na cabeça e espera a pessoa ir voltando. E aí você vai modificando a postura dela gradativamente. De lado, põe a barriga para cima. Tá tudo bem, passou um tempinho, sentou. Conversa com ela. Você já teve alguma vez crise convulsiva? Não, é a primeira vez. Vamos ao pronto-socorro, tá? Leve ela para o pronto-socorro. Não, eu tenho isso de vez em quando, tá? Mas mesmo assim, vamos ao pronto-socorro. Você precisa fazer uma tomografia de crânio para saber até que nível foi essa convulsão, se teve algum tipo de lesão, sequela ou não, tá? Isso daí são situações que tu fala assim, ah, Heloísa, mas não vai ter no meu treino. Eu não sei. Você não sabe, ninguém sabe, né? Já aconteceu comigo de ter uma pessoa próxima a mim ter uma convulsão e simplesmente no meio do nada. Estava normal trabalhando e pum, teve uma crise convulsiva. A gente não sabe o que a pessoa está passando por um estresse. Passou um dia sobrecarga tensa, intensa, com o calor da sua cidade. Aqui, pelo menos aqui em Manaus, é um calor extremo. Então, aí tudo isso pode ir influenciando, né? Não se alimentou, então, vários fatores que podem ocasionar, né? E aí a gente pensa assim, outra situação. Se ocorrer um AVC, já ouviram falar do acidente vascular encefálico, né? Ou cerebral. Cerebral que pode ter sido em qualquer área encefálico, mais específico no encéfalo. E aí como a gente reabordar, né? Já pode acontecer isso durante o treino? Nunca se sabe. Tem pessoa, hoje em dia, o AVC ele acontece em pessoas mais da terceira idade, pessoas mais idosas, mas eu já vi situações de pessoas mais jovens, lá pelos seus 30 e pouco a 40 e poucos anos apresentarem. 40 e poucos anos com AVC é muito jovem para ter algo como isso, né? E aí, o AVC, né, ele vai ter esse início súbito, né, de um déficit neurológico, né, isso em algum lado do seu cérebro. Ou seja, isquêmico por uma ausência de oxigênio, né, que acaba ocorrendo por conta de um coágulo, ou por hemorragia. Alguma ruptura de um vaso e causou uma hemorragia, um dos dois. Tá? Mas a gente não precisa. Mas eu preciso saber como acontece tudo fisiologicamente, fisiopatologicamente. Não, a gente precisa saber como reagir perante uma situação como essa, que é como identificar esses sinais, né? Então, se você vê um indivíduo, a gente usa essa dicasinha. SAMU é o quê? Nessa situação para identificar os sinais de AVC. Pede para a pessoa sorrir. Você consegue sorrir para mim? Aí ela vai. Se ela sorrir normal, tudo tranquilo. Negativo. Ela sorriu assim, só com um lado? Opa, positivo para um. Tem um sinal aí presente. Pede para ela fazer como quisesse abraçar. Pede para ela te abraçar. Se ela levantou somente o braço, segundo sinal positivo, essa pessoa já tem grande chance de estar apresentando um AVC, né? Já tem que procurar chamar o SAMU o mais rápido possível. Diz assim, ela está tendo um AVC, ela sorriu torto, ela não consegue levantar um lado do braço dela, né? E aí você pode também pedir para a pessoa que é da música, peça para a pessoa cantar ou assobiar, para ela falar. Às vezes ela vai não conseguir, ela vai dizer, a pessoa tem uma sensação de peso da língua, então ela não vai conseguir falar, ela pode ter essa expressão, né?
e aí, automaticamente, com o U de SAMU, urgência, chamar imediatamente SAMU. Por quê? Porque a gente não sabe que tipo de AVC que ela está tendo. Se foi um coágulo, então preciso intervir o mais rápido possível para ter o mínimo de sequela possível. Hemorrágico, intervir mais rápido ainda, porque aí acaba sendo de maior intensidade, né? E aí, se você viu que nesses 4 tópicos, nesses 3, principalmente do SAMU, sorriu, o abraço e a música, ou a fala, né? É, um sinal apresentou já anormal, ou seja, ela não conseguiu sorrir, já tem 72% de chance de estar tendo um AVC. 2 sinais sobe imediatamente para 82. Então a gente precisa procurar ajuda o mais rápido possível, ok? A gente tem que saber como identificar. E aí a gente vem para um trauma, né? Que isso pode acontecer. Aconteceu entorse de tornozelo com esse aluno, com esse meu colega, com esse indivíduo. Se ele torceu o tornozelo, pega a primeira coisa, pega uma massagel, spray, pode passar em cima, que é para tentar aliviar o mais rápido possível, tentar pelo menos dar um certo conforto para ele, mas claro que aumenta, a dor vai ser bem intensa. E aí você consegue conversar com ele, fazer toda essa abordagem que a gente já conversou no decorrer dessa aula aqui. E aí você vai tentar levantar ele devagarzinho, né? Não aperta, não gira, vou amassar. Se você não consegue, não tem esse bom desenvolvimento de avaliação, não mexa. Deixa o pezinho, o joelho, o ombro, a articulação lá intacta. Então a gente pode acabar piorando essa situação, né? Viu? Identificou que entorse. Dependendo do nível de entorse, o edema, o inchaço, ele é bem rápido que aparece, consegue visualizar rapidamente. Então já teve entorse, passa o sprayzinho e vai para o pronto-socorro para fazer um exame, seja um raio-x, para identificar se não teve algum tipo de fratura ou se foi só um entorse de tornozelo com um ultrassom. Consegue verificar também e precisar de medicação, toda a orientação e em seguida fazer um atendimento fisioterapêutico, né? Para retornar às atividades o mais rápido possível. Se você identificou que foi fratura, seja ela exposta, saiu, ou interna, o indivíduo relatou que tem a sensação alta de dor, intensa de dor, que fraturou, sentiu pá, quebrar, imobiliza essa região. Ah, eu vou colocar, eu vou mexer, eu vou tocar, vou movimentar. Não toca. Pega a atadura, imobiliza essa região, deixa o braçozinho do indivíduo, desculpa, imobilizado. Se ele quebrou aqui o húmero, deixa ele aqui, passa a atadura por ele, né? Para ele não se mexer e procura o pronto-socorro. Antebraço, da mesma forma, faz toda uma contenção, que é para poder deixar ele ir para o pronto-socorro, né? Precisar de atendimento o mais rápido possível, né? Luxou, tô fazendo algum golpe lá e meu ombro saiu do lugar. Calma aí, que eu aprendi como colocar no lugar. Não façam isso, por favor. As lesões de luxação desloca. Lembra luxação? Eu falei na primeira aula. Luxação, saiu do lugar. As maiorias das lesões na luxação não ocorre no momento da luxação. Ela ocorre normalmente no retorno, principalmente em um retorno inadequado. Se ela puxou, pode até não ter rompido o ligamento ali, ele está em extrema tensão, sustentando. Se você vai tentar puxar ele e colocar no lugar, você pode puxar demais e aí romper. Então, é tanto que quando você vai no pronto-socorro e ocorre uma luxação, normalmente é feito primeiro um raio-x ou um exame, seja tomografia, para identificar aonde está, até onde foi deslocado, que aí o médico vai fazer o posicionamento e realocar, né? Então não coloque de volta, deixe que o profissional da saúde lá no pronto-socorro coloque, ok? E sangramento, que nem eu conversei com vocês lá no kit, né? Observou sangramento, põe gases para poder estancar, enche de gases, põe uma atadura e leva para o pronto-socorro também. São situações, em casos de sangramento intenso, põe um cortezinho, joga soro, lava, né? Qualquer coisa, coloca um band-aid, põe um cortezinho que acabou machucando aqui na boca. Às vezes acontece de bater aqui na boca, se o sangramento não está contendo, tá lá 5 minutos, não estanca. Tá, passou 10, não estanca. Você viu que ainda tá tendo sangramento, vai no pronto-socorro, porque teve alguma situação, teve algum rompimento de vaso, que está causando esse aumento desse sangramento e talvez precise de ponto, tá?
Esses cortes pequenos consegue estancar de forma mais rápida, mas às vezes pode demorar um pouquinho, né? Então procure pronto-socorro. E aí eu trouxe um bônusinho para vocês, né? Parada cardiorrespiratória, dependendo da situação, né? Nada mais é do que uma emergência médica grave que ocorre quando o coração para de bater ou passa a bater de forma irregular, seja por uma arritmia ou alguma coisa, interrompendo a respiração e a consciência da pessoa, né? Então a gente vai fazer toda aquela. A gente viu que o indivíduo está inconsciente, pede para falar, faz uma abordagem: Oi, eu sou Heloísa, tá me escutando? Tá me escutando? Não tá escutando? Não tá respondendo? Faz um estímulo físico doloroso. Pega aqui a região da unha e pressiona com a outra unha. Isso tende a doer, tá? Se o indivíduo não respondeu a isso, ele está literalmente inconsciente mesmo. Observa a respiração, não tá tendo respiração, né? Tudo isso você faz muito rápido, questões de 5 e nada de mais de 10 segundos. Observou tudo isso? Tem uma possibilidade de parada cardiorrespiratória, a gente realiza uma massagem. Olha como é que funciona. Se a gente faz a massagem respiratória, a gente está bombeando o sangue, pode ter parou, né? Não está bombeando o sangue para o resto do corpo, e aí a gente, com a massagem, justamente a gente faz isso. E a gente tem que fazer mais ou menos de 100 a 120 compressões por minuto, ok? Mais uma vez, para vocês visualizarem. Ó, massagem, né? A reanimação cardiopulmonar, né? Que é essa massagem cardíaca que a gente faz, né? E aí a gente observou tal lugar seguro, lembra? Lugar seguro, a gente chegou, e aí a gente vai, observou, fez toda a avaliação, a gente vai começar. A gente faz 30 compressões a cada 2 ciclos respiratórios, ou seja, a gente vai fazer 30 compressões na região cardíaca e a gente faz 2 ventilações nesse indivíduo. Contas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 30. 30 ventila 2 vezes. O ventilar é o quê? Levar oxigênio para esse indivíduo, né? Eu não conheço ele, eu não vou colocar minha boca lá, na boca da pessoa, para poder ventilar. Continua a massagem, só a massagem cardíaca. Massagem, 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 massagem. E aí você dá, pelo menos, essa ajuda também com ela, né? E aí você viu, deu 2 minutos, você botar lá, a gente cansa. Cansa demais fazer massagem cardíaca. Dificilmente a gente consegue passar de 2 minutos. Então, se você faz 4 ciclos, né, que é 30 repetições, 30, você faz toda essa movimentações, 5 ciclos, desculpa. E aí você já vai estar extremamente cansado, troca. E enquanto isso que você observou essa parada, tá reanimando, chama o SAMU, pede para trazer o DEA, pede ajuda o mais rápido possível, faz toda essa preparação, né? Claro que eu trago isso aqui para vocês, mas a gente precisa de um curso mais aprofundado de prática de como reanimar, de fazer toda essa reanimação, né? E isso aqui é só para vocês terem uma noção de como é que é esse posicionamento, né? Cruza as mãos, põe a mão dominante em contato com o peito, faz esse cruzamento das mãos, fecha essa região do punho que vai fazer todo o contato da massagem cardíaca, né? E a gente não faz o movimento só dos braços e punho, a gente desloca o tronco para cima e para baixo, a gente sobe e desce, que aí diminui o desconforto e a gente consegue fazer por mais tempo, né? Vejam aqui, ombros sobre as mãos, totalmente alinhado, veja essa linha vermelha, totalmente alinhado para a gente que consiga fazer toda essa massagem cardíaca, ok? Esse é um videozinho que eu vou passar para vocês, ó. A gente viu a situação, já ligou para o SAMU, 192, tá? Chamei o SAMU. Vamos começar as manobras de reanimação. A gente viu que o indivíduo está inconsciente, tem a necessidade de uma massagem cardiorrespiratória, né? A gente faz o posicionamento, uma leve elevação de extensão da cervical para melhorar a ventilação e a gente faz essa ventilação, né? E a gente posiciona todo o indivíduo, deixa todo ele arrumadinho. Vem na região mamilar, né? E a gente põe 2 dedos, que a gente tem aqui o externo. No finalzinho dele, a gente chama o nome de processo tifoide. Então, a gente posiciona e faz a massagem, ok? Essa massagem faz 30 compressões. Depois dessas 30 compressões, a gente faz 2 ventilações. Então, a gente assopra. Tampa o nariz, faz o ajuste da cabeça e aí faz a
e faz toda essa ventilação, né? Fez a compressãozinha do jeito que está ilustrando aí para vocês, e aí depois o SAMU já assume, ok? E aí, quando ele faz essa ventilação, eles dão já todo esse suporte, ok? Principalmente parada cardiorrespiratória. Eu deixo essa orientação para vocês para a gente finalizar. Trouxe mais uma abordagem para vocês terem uma boa visão assim inicial sobre o que é um dos primeiros socorros. Mas eu aconselho todos a fazerem curso de primeiros socorros, né, em um lugar especializado. Todo instrutor precisa ter, pelo menos, na minha concepção, um curso de primeiros socorros, né? Normalmente a Cruz Vermelha tem esse suporte de primeiros socorros, procure a Cruz Vermelha do seu estado, faz esse curso de especialização, né? Especializado para você ter uma certificação e saber como reagir perante uma situação, né? É, saber realizar uma parada cardiorrespiratória pode salvar muitas vidas. Hoje em dia, cada vez a gente observa em esporte, futebol, lutas, pessoas mais cedo tendo infarto, tendo algum tipo de parada. E todos os estudos que a gente observa, grande parte desses estudos, eles já comprovaram cientificamente que se a gente tem uma pessoa próxima e realiza inicialmente uma manobra de cardiorrespiratória até a chegada do socorro, esse indivíduo tem mais chances de sobrevida. Então, procurem um curso para fazer de primeiros socorros. Vamos dar esse suporte, ter alguém especializado dentro das suas academias, do seu espaço, que é sempre interessante. Hoje em dia, nós não sabemos quem pode ter uma parada, qualquer indivíduo pode ter, seja idoso, jovem, adolescente. Então, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, eu deixo esse aviso para vocês. Faça um curso de primeiros socorros. Heloísa, eu não sou instrutor, eu sou iniciante, eu estou fazendo somente, eu estou fazendo a pós-graduação, eu estou fazendo como um curso mesmo de especialização, e aí eu só uma formalidade mesmo, mas procure fazer, mesmo assim. É sempre interessante para a gente saber por quê. É importante saber sobre o primeiro socorro, seja no na sua academia, seja no seu espaço, seja no seu trabalho e principalmente seja dentro de casa. Eu finalizo essa aula aqui com vocês dizendo isso. Sempre bom procurar conhecer situações que a gente pode estar ajudando ou evitando um risco maior para essa pessoa, tentando ajudar ela o mais rápido possível, seja para desmaio, seja para crise convulsiva, seja para engasgo, seja para um AVC, seja principalmente para uma parada cardiorrespiratória, ok? Essas foram as referências utilizadas, dê uma olhada no site da Cruz Vermelha, que é bem interessante também. Procure a sua região, que lá tem os cursos que aí vocês conseguem estar realizando, tá? Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês nesse módulo e até a próxima.